Todo mundo acha que para dar certo um produto é só fazer o produto, né? Na hora que lançar, vai ter 1 milhão de usuários. Minha ideia é muito boa. A tua ideia é perfeita e todo mundo precisa disso. Ah, mas quem precisa desse produto? Todo mundo. Ele Tem resolve razão. a vida Tá de certo. todo mundo. É isso aí. Certo? Disse o Dev em 2000. Tentando fazer o produto ficar rico, trancado no Exatamente. quarto Mas dele. um dilema que todo mundo passa, a gente é uma empresa de serviço, constrói produtos para várias pessoas. Toda software house já tentou construir o seu produto, né? E fala que não, depois a gente vai fazer a virada para produto, aí tá tudo certo, a gente não vai mais prestar serviço nesse formato. Várias software houses já tentaram, vários devs têm ideia de criar produto e desenvolvem esse produto, mas quando joga no mercado a realidade não é tanto como ele esperava. Veja bem. Mas o que eu queria falar aqui é que a gente, com a experiência de dev que tem, todos os produtos que já foram construídos para os clientes, no último ano, no caso teu, um ano anterior ainda, a gente foi para produto e tá Sim. feliz. Sim. Parece que tá legal. As coisas estão fazendo sentido. E aí eu queria que a gente contasse um pouco dessa trajetória e também da nossa experiência com os clientes, porque para trazer um contexto aqui, pela Nave já passaram mais de 150 projetos. Isso aí. A nossa maior especialidade por muito tempo foi a construção de MVP para startup. Construir aquela primeira versão da startup e ajudar o empreendedor a colocar ela no mercado. E eu vou te trazer um dado aqui. Vamos lá? Vários passaram por Venture Capital, receberam vários investimentos. Dos 150 projetos, quantos viraram unicórnio? É fácil. Estatística muito fácil. Absolutamente zero. Zero. Mas a gente devia medir quanto de captação, quanto de receita, sei lá. Tem alguma métrica de resultado gerado, porque tem muita coisa que, como a gente é muito criterioso com construir, deu certo. E dar certo não significa virar unicórnio. Significa dar grana, os fundadores estão bem, as empresas estão grandes hoje. Tanto que a gente voltou a atender vários deles depois, né? No momento em que eles já tinham captado investimento lá na frente, eventualmente até uma série A ou mais pra frente. E o meu ponto que eu aprendi nesses 150 projetos é que pouquíssimos viraram realmente scale-up, assim, de se estabilizar com o software, esse software ter uma determinada quantidade de cliente. Nenhum deve ter 1 milhão de usuários, eu posso trazer esse dado aí em outro episódio, mas a gente consegue ver que alguns produtos se estabilizaram, não foi rápido, foi em vários anos. Tem cliente nosso que tem mais de 10 anos, que acompanharam ali, que a gente chegou um pouquinho, a Nave tem 8, 9, e a gente acompanhou eles o tempo inteiro. Sim, tem um estudo recente da McKinsey, que eles falam que 70% das iniciativas de transformação digital falham em atingir seus objetivos, e as principais razões são liderança inadequada, o time um pouco disfuncional, falta de clareza no escopo e uma resistência cultural dentro da equipe por essas mudanças. E tem outro dado que eu gosto, que corrobora com esse, que é do Caos Report, que é um report que mapeia, sei lá, são 90 mil projetos de tecnologia. Desde 1994 eles fazem esse report, é o mais recente de 2020, e eles falam que só 31% dos projetos de tecnologia tem sucesso. E aí, sucesso para eles é entregar no prazo, no orçamento e no escopo, né? As 3 variáveis de um projeto. Então, tá ali, ó. Um dia que 70 dá errado, outro dia que só 30% dá certo. Né? Então, parece um dado mais que faz sentido. Alinhado, né? Na minha realidade, eu desconfio desses 30% que dá certo aí. Eu não sei. Aí, imagina, o CEO da grande corporação, tá lá no dia a dia, chegou na casa dele, abriu o ChatGPT Pro, falou assim, cara, quero o plano estratégico de 2026. Agora a gente tá numa época boa, época de orçamento, a galera tá se planejando pro ano que vem e tal. Quero o plano estratégico de 2026. Aí ele vê que o GPT consegue fazer o planejamento estratégico dele em minutos, ele interage ali mais um pouco, refina, pega a tendência de mercado, faz pesquisa, e aí ele vai pro outro dia pra companhia. Aí ele chega lá e fala assim, cara, a gente programou um offsite de 5 dias pra poder fazer o planejamento, eu fiz aqui lá em casa em 5 minutos. Cara, não é exatamente assim, acho que a gente tem uma incompatibilidade muito grande entre o uso individual da ferramenta e a ferramenta ser desdobrada para uma corporação, que tem processo, tem governança, tem tudo aquilo. Mas o indivíduo, o CEO, o indivíduo, o diretor, líder, tudo mais, fica com aquela percepção de distorção de a gente precisa fazer as coisas mais rápido.
Porque na experiência dele, ele consegue fazer mais rápido. Sei. E aí, ele fica, entre aspas aqui, mal acostumado, né? Porque o time falou com ele que ele podia usar o ChatGPT pra fazer as coisas, pra testar a coisa. Às vezes até instalou uma versão lá, Enterprise, pra poder usar, fez um acordo com a Big Tech pra poder utilizar, plugou na base de conhecimento interna da empresa, então agora ele consegue acessar os relatórios de financeiros ali com maior facilidade. Mas o fluxo de execução não segue a mesma velocidade do fluxo de busca por informação. Acho que esse é um gap que a gente tem e que as lideranças ainda estão com dificuldade de entender, né? Como a IA, ela tá trazendo a oportunidade de tu criar o MVP em 5 minutos, tu consegue dar um prompt e ter um produto que funciona, tipo... Mas é só um protótipo. Ele tá só ali. um protótipo. O que isso impacta na hora da gente começar a lançar produto? Isso quer dizer que todas as ideias vão virar produtos e vão ser um sucesso, todos esses softwares lançados com IA. É tão fácil assim, é só tu criar o teu micro SaaS e ficar rico. Meu Deus. Eu falei que ia ser polêmico. São tantas camadas. Eu não sei por onde começar a bater. Não, eu entendo perfeitamente o que você está falando. E aí, acho que eu traduzo isso para mim numa coisa bem simples, que é a IA vai ajudar em velocidade, mas ela não resolve o teu problema de direção. Então, cara, tu sair correndo pro lado errado não vai resolver o teu problema. Para mim, hoje, ano 2026, dado o estado atual e a capacidade das inteligências artificiais, e eu estou dizendo isso como alguém que usa todo dia, cara, pelo menos 3, 4 horas por dia trabalhando com IA. O que ela consegue fazer é melhorar a minha velocidade, considerando o fato de que eu sei o que eu quero fazer. O louco é, tipo, o que a gente vê, assim, o que eu vi, pelo menos, de tudo que eu vivi de ecossistema de startup no geral e construção de software, o que eu mais aprendi foi o caminhozinho lá quando eu fui acelerado em 2017, que faz muito sentido de... Você fez Startup Farm, né? Startup Farm, Faz mais, tipo, o ciclo, que é isso ali em startup, né? Mas primeiro tu deveria validar o problema, se isso realmente é um problema. Depois tu valida o mercado, que é tipo, qual é o tamanho desse problema dentro de um mercado. E o terceiro passo é tu validar a solução, tipo, de qual solução tu propõe para esse problema nesse mercado. A IA acelera várias coisas nesse processo de validação, mas falando da construção do produto em si, é o terceiro passo só de tu construir essa solução. Não elimina as etapas do processo, esse é o meu ponto. E o ponto é que, tipo, o que muita gente fala e que eu tenho visto os empreendedores falar, e foi o que me trouxe de criar esse tema aqui para esse episódio, é de, tipo, olha o poder que a IA traz de tu criar muitas features em pouco tempo. Muitas features te atrapalham a validar o problema e a solução. Tipo, esse o problema geralmente é uma coisa muito específica. E aí, com o problema validado, tu começa a entender esse mercado e aí começa a surgir aquelas coisas de quando tu tá abordando clientes que eles falam, mas se tiver essa funcionalidade eu vou, se tiver essa eu vou. Sim. E aí, antigamente, levava mais tempo para desenvolver essas funcionalidades para o cara descobrir que não são elas a resposta. O cara só tá te enrolando, porque ele não quer usar esse produto agora, porque ele provavelmente não tá tão alinhado assim com esse problema. E aí, para mim, essa sempre foi a dor de construir produto, porque... Como a gente sempre teve a capacidade de desenvolvimento, às vezes eu priorizava a construção de um produto. Porque eu achava legal que, tipo, esse problema aqui parece um problema, vamos construindo aí o produto. Quando tiver com as features necessárias, a gente lança no mercado. E aí isso passava o tempo. Aí quando jogava no mercado, tipo, a parte de... Essa conexão entre problema e mercado é muito mais difícil do que construir o produto. Muito mais. E parece que a resposta está muito mais nesse lugar. Mas uma mensagem que eu queria deixar muito clara é que, assim, o que tem de ideia merda por aí, da galera achando que vai fazer dinheiro com... Cara, até hoje eu escuto gente me convencendo de que precisa de uma versão nova do Tinder porque o Tinder, do jeito que tá, não funciona. Tipo, ou precisa de um novo marketplace de serviços porque, cara, não sei, a Fiverr e o Get Ninjas não funcionam. Quantos Get Ninjas já tem, cara? E aí o negócio de, tipo, agora no lançamento do Cockpit, que é um produto aqui da Nave, a gente ficou muito focado e foi bom, assim, em primeiro entender, tipo, essa dor que a gente está imaginando que existe, ela realmente existe? E aí não é tu chegar para conversar com a pessoa e falar, não, tô pensando num aplicativo. É um produto muito bom? Cara, você pagaria? Tenta compreender
como o cara vive hoje, Esse- se ele realmente tem essa dor. E aí tem que falar com várias pessoas desse mercado. Não adianta tu falar com uma pessoa e construir o produto para ela. E aí o próximo ponto mais de mercado mesmo, de entender se isso dá negócio, é tu precisa entender, antes de propor ainda o que seria o teu modelo de negócio, Sim. como a pessoa resolve essa dor hoje. É isso Tipo, aí. essa é a melhor pergunta que eu aprendi, assim, de tipo, cara, legal, essa dor existe. Como tu resolve ela hoje? Cara, sabe um negócio que me mata quando eu escuto pitch? Aí a galera me procura, depois que eu comecei a investir em startup, o cara fala assim, mas a gente não tem competidor no Brasil. Bah. Aí o cara me perdeu nessa hora. Sim, porque como o cara... Você é o gênio, ninguém... Ah, não, esse problema... Cara, eu não sei nem o que dizer pra pessoa quando ela Sim. fala um negócio desse. Assim, Tipo, o problema me existe. irrita só de falar no assunto. Como o cara resolve hoje? Ah, não, ele não usa nenhum sistema. Tá, mas ele resolve... O cara Excel. não vive com essa dor, né? Tipo, ele, alguma coisa ele faz. E se ele não precisa resolver essa dor, a resposta tá na tua cara. Ele não vai comprar o teu produto, só porque tu é legal. Especificamente, né, nos últimos 2 anos, assim, eu construí a Etsy, que é uma plataforma de gestão de afiliados. Eu vinha do mundo de e-commerce e a gente percebeu a tendência de criação de comunidades, de novos canais de venda, porque o tráfego estava muito caro, e a gente falou, e se a gente usasse, cara, a própria comunidade de pessoas que compram daquela marca para poder gerar volume de venda, trazer tráfego, trazer fluxo e tudo mais. E isso se provou muito forte, tanto que é uma tendência que hoje você tem agência especializada. Nosso mercado, assim, tá cheio de concorrentes agora, então hoje a gente está sendo atacado por concorrentes que estão oferecendo mais funcionalidades e coisas novas e tudo mais, mas surgiu como algo muito simples. A minha sócia, a Júlia, tinha uma comunidade muito forte ao redor da marca dela, da Ambro. Ela fazia todo esse controle com planilhas, com sistemas internos que ela tinha lá, e a gente falou, e se a gente transformasse isso num SaaS com uma funcionalidade muito simples e objetiva, que é fazer todo o monitoramento dos afiliados que estão ali dentro, e fazendo esse monitoramento, a gente criar um fluxo de recompensas. Então, monitora o que está acontecendo dentro da plataforma de e-commerce, contabiliza todas as vendas e bonifica todo mundo que gerou vendas através dos cupons afiliados. Simples, direto, e a gente construiu isso aqui dentro do contexto de nave, produto para ser construído em 30 a 60 dias, colocar na rua, testar com uma marca só, e aí depois escalamos. E já lançando o produto, como a gente estava atacando uma dor latente que existia, cara, na primeira semana que a gente abriu o produto para público, a gente já tinha 70, 80 assinantes. E o produto cresceu pouco depois desse período, porque aí sim, quando a gente viu que esses clientes estavam atendidos com a primeira funcionalidade, a gente teve um período de maturação para atender bem esses clientes, então tinha muito mais a ver com o processo. A Etsy ficou quase 6 meses sem liberar nenhuma funcionalidade nova, só cuidando daquilo que era Tu monitoramento, vê só que loucura. monitoramento dos cupons, monitoramento dos rankings e geração de recompensas. E aí, depois, no segundo ano, a gente falou, opa, agora que tem muita gente nesse mercado, a gente precisa talvez começar a se diferenciar com funcionalidades e mais do que tudo. A gente precisa ouvir quem está na base e quem está chegando e não é ficar inventando coisas na nossa cabeça. Então, hoje a gente está trabalhando em grandes funcionalidades, grandes avanços, porque o segmento de afiliação cresceu bastante, o mercado cresceu bastante. Então, agora sim. Mas a gente tem lá os nossos 150 clientes ativos que estão consumindo, estão usando as coisas dentro da plataforma e que estão demandando novas funcionalidades. Então, já é cliente pagante me pedindo coisa nova. Para mim, isso é drasticamente diferente de alguém que não te deu um centavo te dizer que você precisa de funcionalidades novas. Então, nesse caso, tá? Muito olhar para os fundamentos. Testar o mais rápido possível, fazer um ciclo de descoberta. Uma vez que está provado que o problema é relevante, você constrói a solução para aquele problema e funcionalidades podem ser algo depois adjacente que você vai incrementando, uma vez que o cliente já se comprometeu e a maior dor dele você está resolvendo. Esse é o primeiro contexto. O segundo produto que eu construí foi um produto de crédito voltado para a saúde. Eu fundei a Garco um tempo atrás e a gente se dispôs a levar crédito na ponta. O que é isso? Uma clínica, um hospital especializado, um médico que tem ali a gestão da sua clínica, tem um desafio com pagamento. Tratamentos que têm um valor agregado maior, um ticket alto, a população tem dificuldade. O brasileiro, no geral, não tem crédito, né? Então, a gente passou a se posicionar como plataforma para oferecer crédito para esse paciente que chega para fazer uma pequena cirurgia, para fazer um tratamento dentário, que tem um ticket de 3, 4, 5 mil reais. Então, a gente era a plataforma de pagamento na ponta através de uma solução de crédito. A dor existe, sem sombra de dúvidas. Tanto que existem empresas hoje muito grandes e lá fora do Brasil existem até unicórnios que oferecem créditos para a saúde. O grande desafio que a gente teve não foi pensar na solução de plataforma,
mas foi pensar em distribuição e operacionalização desse crédito. O problema é tão latente no Brasil que quando a gente abriu a esteira do funil de crédito, todo mundo queria. Então a gente chegou a ter por volta de 100 clínicas operando dentro da plataforma. E o grande desafio não era disponibilizar crédito. Primeiro, que essa é uma tese que é pesada em capital, então você precisa de muita grana para poder fazer dinheiro com ela, porque o teu produto, o que passa dentro da tua esteira de produto, é dinheiro, né? Então eu precisava de captar dinheiro para poder disponibilizar na ponta. E segundo, que existem muitos detalhes de fine-tuning dessa tese, que é o modelo de crédito tem que ser bom para que você tenha altos níveis de adimplência, você tenha os clientes sempre de fato pagando. Você precisa ter boas clínicas para que elas participem do processo de cobrança, né? E no final você precisa ter um ciclo de pós-venda muito bom, porque você tem toda a parte de cobrança. Então, todos esses detalhes de operação são desafios que a gente teve ao longo da jornada e, naturalmente, o maior deles que é a captação de grana, porque sem grana não tem produto. Agora, que o brasileiro na ponta precisa de crédito e que oferecer crédito para esse tipo de tratamento é um problema real, né, um desafio real a ser resolvido, isso estava super claro e a gente conseguiu provar super rápido. Então, a gente teve um desafio de tocar essa operação numa escala um pouco maior, dada todas as situações, e percebendo que a gente é muito pequeno em relação ao mercado, porque... Cara, quando a gente tinha qualquer interação, qualquer variação macroeconômica, essa é uma tese que é uma tese de crédito, ela é afetada por vários fatores macroeconômicos que a gente não tem controle. Então, a nossa capacidade de executar rápido nesse caso, e executar aqui, como eu digo, é operação mesmo, tá? É dia a dia de operação, não é o sistema. Tanto que a gente chegou a pivotar para qual segmento de saúde que a gente fazia, sem mexer uma vírgula no produto. A gente começou fazendo odontologia, aí depois eu só troquei o formulário lá e lá tinha, tipo assim... oftalmologia. O que mudava no produto? Um drop-down. Um drop-down. Porque o produto era o mesmo, entendeu? Aí depois a gente foi fazer assim, vamos fazer estética, vamos testar estética, beleza? Aí eu coloquei estética no drop-down. Então o produto de crédito e a esteira era a mesma. Mas a operacionalização dela era diferente, os clientes que estavam na ponta eram diferentes. Então, como validação do problema, acho que a gente, em ambos os casos, rompeu essa barreira. Quando a gente vai para olhar mercado, acho que na Garco foi mais difícil, porque o timing foi ruim em relação ao mercado, em relação a ser uma solução de crédito e ter grana disponível no mercado. E, consequentemente, a variação de produto lá na frente, é o que eu falo, ambos, e do meu ponto de vista super pragmático, eu não ficava construindo funcionalidade, cara. Essas tecnologias aqui são o stack que a gente usa na nave para construir solução. Então, é meio que a gente está experimentando o próprio veneno, da própria remédio aqui nesse caso, tá? Deixa eu falar um pouquinho da inteligência artificial, que aí... Porra. Tá, eu já tinha montado um framework mais básico de utilizar agentes e montar um time mesmo com inteligência artificial. E esse framework já estava pronto para a gente poder utilizar. E, obviamente, que não ia dar tempo de construir tudo sozinho em 5 dias se a gente não tivesse alguma coisa assim. Então, sim, estamos usando inteligência artificial para construir a solução, mas tem um jeito certo de fazer essas coisas. O framework aqui ele tem múltiplos agentes e tem todas as regras aqui para poder funcionar, né? Então, tá aqui o framework para poder usar múltiplos agentes. Ele tem uma maneira de organizar os arquivos para poder trabalhar. Tem uma lógica de coordenação de tudo que acontece enquanto os agentes estão trabalhando. E isso aqui aplicado vai ser o que vai permitir a gente, no nosso caso, ter um agente de front-end, de back-end e de banco de dados codando, enquanto eu e o Gustavo também vamos trabalhando no projeto. Acho que ponto-chave aqui, né? Por que funciona, por que dá para fazer isso, por que dá para coordenar esses agentes? Porque, literalmente, a gente já sabe o que precisa ser feito, a gente especifica as regras e porque o Gustavo sabe o que a gente está fazendo. Basicamente, isso é por isso que funciona. Tô cansado de fazer o quê? Você podia me entregar um Monster no meio do negócio, vai, pega lá. Faz essa mão aí. Pô, a gente tá há 5 dias, hoje é o 5º dia de trabalho, né? A ideia é que a gente planejou a solução que a gente fosse construir no primeiro dia e 4 dias trabalhando. Eu e o Gustavo tá ali cuidando do desenvolvimento, Paraci cuidando da parte de design, e Matheus e Miguel com pitch, comercial e tudo que precisa de organizar para a solução sair. Então, é o famoso modo startup, founder mode, o que vocês quiserem chamar aí. E rapidinho, só para falar do desenho de solução, né? A gente fez uma aplicação clássica de 3 camadas, então a gente tem banco de dados, back-end da lógica de negócio e o front. E para acelerar isso, obviamente que a gente resolveu utilizar a inteligência artificial e algumas ferramentas que já tem. É um total de menos de 20 horas de sono em 5 dias. Quanto de Monster que a gente consumiu, Miguel? 2 fardos de Monster? 9? Não.
calma, 9 latinhas. É isso. Eu acho que eu tomei 6 dessas com café. Mas aparentemente tá funcionando, vai sair. Sexta-feira vai me entregar o produto. O custo foi mais ou menos esse aqui, as horas. Eu espero chegar em casa inteiro hoje. Né? Boa sorte. Menos 3 anos de vida. Vou sobreviver, tá? Pelo menos até a gente fazer dinheiro com isso. Não, de café foi mais de 1 quilo, eu acho. Tranquilamente. Foi, porque tinha 4, 5 pacotinhos desse aí, 6, 12. 2 quilos de café. Ai, cara. Mas meu ponto é muito simples. Funciona. Funciona. Não pode ser mais uma semana, mas funciona. Sim. Vamos vender isso. Vamos vender o seu produto em 4 dias. Então, se eu vender workshop de produtividade, isso não posso falar, não posso fazer comentários, não vai dar merda. Workshop de produtividade baseado em performance usando Monster. Assim, vocês compram o meu produto, por favor? E eu gosto de um exemplo que a gente tem, que é bem característico, assim, que é em um lançamento de um produto de mercado financeiro que a gente fez, a assinatura, tinha uma esteira de crédito e a assinatura, a gente tinha pouco tempo para lançar esse produto e a gente estava bem integrado já com o cliente, ele estava confiando nas nossas decisões e a assinatura do contrato ela não acontecia automatizada, sei lá, se era DocSign ou ClickSign, não lembro qual que era exatamente, mas, tipo, esse é um tipo de coisa que é fácil de fazer automatizando. Sim. Tecnicamente não é complexo, mas a gente entendeu naquele momento que ia tomar o tempo que poderia ser investido em alguma outra funcionalidade que era mais importante para a esteira do cliente. E essa discussão, eu consigo imaginar ela com outros casos que o cliente jamais aceitaria isso. Tem que ser automático. Tem que ser automatizado. Só que eu lembro que a discussão que a gente teve foi, cara, o processo mais importante é o processo da pessoa entender que crédito que ela quer tomar, a gente validar, fazer um background check dela, entender essa esteira, até o contrato ela ser automatizada. O mais importante do crédito era ter um bom crédito. Isso é importante. Assinar o contrato, se a gente deixar o contrato pronto e tu subir no ClickSign e mandar esse link pra ele por poucas semanas, a gente já vai chegar nisso, vai funcionar melhor. E aí o cliente topou e foi pra frente. Pra mim, esse é a maior integração possível que pode ter entre tech e negócio, tá ligado? Cara, e era literalmente uma discussão de trade-offs, porque não é uma coisa que a gente ia viver pra vida inteira. Era um débito técnico conhecido, e aí, assim como todo débito técnico, você, cara, esse é o lado bom, isso aqui que a gente vai deixar pendente, vamos tomar essa decisão, é um trade-off. Eu posso fazer isso e subir a esteira de crédito hoje e a gente vai subir com a assinatura manual, ou eu posso subir em 5, 10 dias úteis e aí vai subir automatizada. Cara, 5, 10 dias de faturamento da esteira de crédito é quanto? Isso. E vários clientes com quem a gente já lidou ao longo do tempo iam falar, cara, tem que ser automatizado, sobe lá na frente. E eu acho que eu gosto muito do contexto desse cliente, porque eles passaram por toda a nossa esteira de serviços e eles confiam bastante na gente para produzir tecnologia. E eles entendem que eles conseguem trazer também o contexto de negócio para que a gente aprenda mais sobre o negócio, para a gente ser propositivo no que a gente está falando. Dali para frente, várias das outras decisões que eles tomaram, eles já confiavam que a gente ia trazer os cenários e os trade-offs já mapeados para eles poderem tomar a decisão em cima desses cenários. Eles não necessariamente iam ter que explicar para a gente qual que seria o impacto na esteira de crédito e tudo mais, porque a gente também se posicionou para aprender sobre o negócio do cliente e formar essa dupla, assim.